7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde. Deu um carro ligando, carro álcool ligando no inverno. Bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Este é o Papo Estelar, episódio 53. E baixou as calças freguês. Podcast Papo Estelar, episódio 53. Esse vai dar tudo certo, já deu certo. Já deu certo, a Amanda hoje tá constipada. Hoje eu tô assim, ó, na situação, mas eu tô de boa. Vamos lá, galera, vamos lá que vai. Porque hoje é um papo um pouquinho mais sério também, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Trindade. Porque no último episódio a gente disse que ia falar sobre grounding. Mas a gente se embananou, a gente falou o episódio da frente. Antes tem esse. Exatamente. O próximo sobre grounding, exato. Então a gente vai falar sobre uma trindade muito doida que a gente considera, né? Que é a meditação, consciência e racionalidade. Se você conseguir acessar esses três aqui, colocar em prática, meu irmão, ninguém te segura. O Triforce. Jamais. Triforce, exato. Vai virar o Zelda. O Zelda. O Zelda. Exato. Então, pessoal, antes de começar, por favor, se inscrevam, deixe seu like, siga no Instagram, @papo.estelar, no TikTok, Papo Estelar, tudo junto? Isso. E o nosso desenho do The Gogs. The Gogs tá lá, gente, Então é DGOGS... S. 2S. Então, Amanda, fala um pouquinho sobre esse conceito da meditação, consciência e da racionalidade. O que é isso? A gente já explicou aqui algumas vezes sobre isso, né? Mas é uma coisa que sempre vale lembrar, assim, porque realmente é muito importante. Então, a meditação é uma prática de regulação do corpo e da mente que treina a focalização da atenção para alcançar a tranquilidade, melhorar a concentração, ajuda na redução da perda de memória, né? Diminuindo o estresse, a ansiedade, trazendo, assim, maior autoconhecimento, autoestima para nós, além de outros incontáveis benefícios. Ou seja, né? A meditação é incrível e todos nós deveríamos sim praticar. Ô, meu filho, tu chegou aí, garoto? Vai lá, fica no colo do pai. Vai tirar ele, pai. A consciência é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Também é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Por esse motivo, costuma-se dizer, né, que quem está desmaiado, por exemplo, está inconsciente, porque acaba estando fora ali de si, não tem essa consciência, então, né? A base, a gente já explicou o que é base, exato. A consciência. E agora a gente vai para a racionalidade, né, que a gente também já falou outras vezes aqui, que é a qualidade ou estado, né, de sensatez, com base em fatos ou razões, né? Uma decisão racional é aquela que não é apenas fundamentada, mas também é ideal para alcançar um objetivo ou resolver um problema, né? Por exemplo. E agora que a gente já entende, né, de forma resumida, bem resumida, aliás, o que são essas três coisas, a gente vai começar a integrar uma com a outra para vocês entenderem realmente, né, onde a gente quer chegar, mas calma, assim, que tudo vai dar certo, vai valer a pena vocês entenderem. Tem um link entre cada uma dessas coisas que automaticamente se conecta com outras. Sim, então, a gente tá explicando e vai fazer muito sentido linkar essas três, assim, no né? No final você tá assim, meu Deus, como eu não vi isso? Como é que eu não percebi isso antes? Não é visto. Não é visto. E vale lembrar também que esse ciclo de meditação, consciência, racionalidade é algo que nós, comunidade, até mesmo como um coletivo, a gente deve sim alcançar isso, né? Pelo menos buscar alcançar.
esse é o caminho que todas as civilizações precisam, né, seguir para se iluminar e sair das trevas. E quando a gente diz trevas, a gente não tá falando sobre o inferno ou algo do tipo, entendeu? Mas sim sair da ignorância, porque estar na ignorância é sim estar nas trevas. Então, que a luz do conhecimento possa chegar a todos, né? Sim, claro. Então, né, até quando a gente fala de estar na luz, é tipo ter conhecimento, realmente. Esse episódio, assim, eu particularmente acho que vale a pena assistir até o final, né? A gente vai explicar tudinho pra vocês. Esse episódio será poético. Sim. Será mais poético que o poema do Ícaro, do Galo Missionário. Tô até hoje. Muito mais poético. Tô até hoje esperando terminar o poema. Eu vou pesquisar sobre esse poema aí pra ver Agora qual a gente que vai é. fazer assim, ó. Imagina que a gente explicou mais ou menos o que é essas três coisas. Como se fosse uma Triforce no Zelda, que são 3 triângulozinhos, né? Vamos fingir que são 3 pecinhas. A gente vai colocar a explicação, a gente fez a explicação de todos, mas agora a gente vai linkar elas com outras coisas. Daí você vai começar a entender, vai entender um pouquinho melhor, por assim dizer. Sim. Vamos lá. Então, assim, ó, vou falar um pouquinho sobre o que a meditação tem a ver com tudo isso, dessas 3 coisas, né? Bom, uma pesquisa feita pela Universidade da Carolina do Norte, publicada no jornal Consciência e Cognição, mostrou que pacientes que praticavam a técnica Mindfulness, em que é preciso desenvolver um estado mental de atenção plena por meio da meditação, mostraram uma melhoria significativas em suas habilidades cognitivas críticas. Ou seja, melhorou, né? Então. Então vamos lá. O detalhe é que eles só fizeram 4 dias de treinamento por apenas 20 minutos por dia. Coisa rápida, entendeu? Não é mais rápido que miojo, mas é 4 miojos. É 4 miojinhos, rapidão. Né? Antes e após as sessões de meditação e leitura, né? Foram feitas essas dessa maneira, minutos, né? E os participantes foram submetidos a uma ampla bateria de testes comportamentais avaliando humor, memória, atenção visual e vigilância. Sim. Então, cognitivo 100%. Tava ali. A mil, cafezinho, né? Cafezinho. No trópico. O grupo que praticava meditação se saiu melhor em todos os testes cognitivos. Nas tarefas em que os participantes tinham que processar informações sobre restrições de tempo causadas estresse, o grupo treinado também se saiu melhor. Cara, Então, é absurdo, né? É o humano 2.0, né? Sim, Humanidade versão 2.0. Meditação. Imagina se todo mundo fizesse meditação. Nossa. Vamos nem entrar nesse assunto, porque a gente já tá flutuando agora. Outra coisa interessante, né? É que com a meditação a gente desenvolve também a respiração, que leva mais oxigenação para o cérebro e, consequentemente, torna nossas escolhas mais racionais por si só. Sim. Pois no momento que tomamos em que tomamos as decisões menos racionais, é comprovado que o nosso cérebro tem muito menos oxigenação. Sim, sim. Então, tipo, não é só na parte de talvez dar um descanso pro cérebro e você fica mais inteligente. Não, tem tudo a ver com oxigenação e diversas outras neuroplasticidades. Sim, tem muita coisa envolvida, né? Mas essa questão da respiração, assim, da oxigenação do cérebro, a gente já falou em outros episódios. Sim, e faz completa diferença mesmo, né? E, além disso, a meditação também melhora a inteligência a longo prazo. Um estudo recente, realizado pelo Instituto EEG na Califórnia, apontou que a meditação regular pode melhorar o nosso QI. Segundo a pesquisa conduzida por Siegfried Othmer, pessoas que meditavam com frequência puderam aumentar em até 23 pontos o seu QI. É expressivo, né? Expressivíssimo, dependendo do nível que a gente tá falando, que você já tem, né? E eles mantiveram essa mudança 1 ano após o final dessas experiências. Eles conseguiram manter, a inteligência. É a neuroplasticidade em ação junto com outras coisas. Sim, o nosso cérebro, ele é mutável, assim, então eu penso assim, mas então você tá me dizendo, que nem eu levantei aquela questão ontem, se todo mundo praticasse meditação, a gente já estaria vivendo no mundo de Cyberpunk 2077, será? Eu tenho certeza que sim. Não, essa é Square. Esse é Skrillex. Eu me confundi. Seguimos aqui porque é a trilha que ficou na cabeça. Vamos lá. Então, o que a racionalidade tem a ver, né, com tudo isso que a gente tá falando?
Encaixamos a primeira pecinha Agora ali. Vamos pra segunda. Então, isso tem tudo a ver, basicamente, né, com essas histórias que a gente tá falando pra vocês. Sim. Porque a capacidade de raciocinar e racionalizar, ela é apenas um aspecto da inteligência. Existem vários outros aspectos, né, como a percepção espacial, fluência verbal, controle manual, capacidade interrelacional, gestão interpessoal, entre várias outras coisas, né? E o curioso é que, em geral, existe um fator global que faz com que as pessoas altamente inteligentes sejam também mais racionais em todos os seus campos, como é o exemplo, né, do raciocínio lógico. Então, imagine, né, que a inteligência é a capacidade mental de solucionar problemas de qualquer ordem, tá? De modo eficiente e eficaz. Agora, imagine que, através da meditação, você desenvolveu um aspecto mais interno e intenso de pensar e de racionalizar. E, ao mesmo tempo, aumentava ali as suas capacidades cognitivas, né? Ou seja, agora você pode utilizar a inteligência e o pensamento crítico e racional em todos os aspectos da sua vida, né? E levando a questionar mais as coisas sobre si mesmo e tal, e sobre tudo. E é a partir desse ponto que você começa a desenvolver de maneira mais natural, assim, a consciência. Então, a meditação é igual à racionalidade, que é igual à consciência, e isso muda. Uma está ligado com a outra, né? Imagina a gente evolui tanto que a nossa cabeça fica muito maior e a gente vai ter que fazer tipo aquele corte de cabelo que a gente viu lá do cara que parecia o cabeça de gelo lá. Essa é ótima. Olha a pedra. Olha a pedra. Olha a pedra. Pô, coitado daquele cara. Eu não entendi até hoje aquele corte de cabelo, velho. Parece aquele ali eu um arturiano. Arturiano. Né? Aquele ali teve um troço aí, eu dali direto pro UPA. Ou o cérebro expandiu tanto que deu uma... Congelou, virou ali um... Congelou. Vê-se é literalmente o cabeça de gelo. Literalmente, né? Cara, a gente sempre fala do cabeça de gelo do Cleiton Rasta. Eu amo o Cleiton Rasta, olha a pedra. Se você tá assistindo a gente, te amo. Um beijo pra ti, meu querido. Meu querido. Bom, e agora a gente vai falar o que a consciência tem a ver com a história. Falar o que é a meditação. Racionalidade, né? Tem a ver com a história. E agora é a consciência. É a vez da consciência. Bom, acredita-se que nossa liberdade, nossa personalidade, nossa educação, né, estão diretamente conectadas com o nível de consciência que temos, também chamada de a totalidade do ser. Né? É profundo, assim, é complexo, muito, né? Então, assim, nós podemos ter 3 tipos de atitudes perante o real, né, que revelam 3 formas de consciência. A primeira é chamada de consciência empírica, a segunda de consciência racional e a terceira de consciência teórica. Vamos lá. A consciência empírica é a consciência de quem apenas responde aos estímulos imediatos da experiência, ou seja, não sabia o que fazer e sair correndo, um exemplo. Você responde àquele impulso, assim, né? Sabe como Age por impulso. Age por impulso, exatamente. E isso pode não ser só nessa forma, pode ser até mesmo numa conversa, você agir por impulso. Você ficar na defensiva e largar uma que você não precisa, entendeu? Já a consciência racional é aquela atitude de quem não apenas responde aos estímulos imediatos dessa sua experiência, mas que é capaz de dar razões explicativas aos elementos constitutivos desta mesma experiência. Então ele consegue racionalizar melhor aquela coisa e não agir tanto por impulso. Já a consciência teórica é a consciência de quem não só responde aos estímulos da experiência do cotidiano e dá certas razões, né, explicativas aos seus elementos, mas é capaz de perceber e integrar esta experiência na totalidade das coisas que compõem aquilo que é chamado dessa totalidade do ser. Sim. Então ele racionaliza, ele pensa, pô, e se eu estivesse no lugar da pessoa, como ela tá passando por essa situação? Sim. O que realmente está acontecendo? Analisa a situação num contexto muito mais macro, muito mais aberto, muito mais amplo. Sim, a pessoa realmente, ela pensa mais sobre as coisas que ela tá ali fazendo, como ela tá agindo, né, então... E o objetivo, né, da própria vida, acredita-se, né, que é, né, tendo em vista que estamos em busca degrau liberdade, né, consiste em percorrermos esses 3 degraus possíveis. Eu já falei a outra, como é que era? Eu fiz um 11 constitutivo ali, que tava errado. Eu falei
Ons era uns. Tipo, cidadãos. Você falou cidadãos. Exatamente. Ai, isso gente, aí. todo mundo fala errado alguma coisa. Destrói, mano, você vem querer falar aqui que a gente fala errado, dá um tempo. Você é o professor Pasquale, sai fora. Não, tô pistola hoje. Não... Vamos lá. Degraus possíveis, até chegarmos ao nível mais profundo, que seria o nível da consciência teórica, essa última que eu falei, né? Então, como o ser humano, na parte, falando de consciência, temos esses 3 estágios, onde você é um NPC, você é uma pessoa um pouquinho mais desperta, que, tipo, não é tão... Você não tá aware, não tá assim, no automático, e 100% no manual. É como se você fosse um carro, né? Um carro que se dirige sozinho, automático e um manual. Você desenvolve aquela coisa. Você desenvolve a marcha. Você estimula o pistão. Mas agora eu vou falar sobre o porquê desse desenvolvimento ser tão importante assim na nossa vida, né? Achei que já tinha ficado claro. Mas não, tem mais ainda. Muito mais. Esse gordinho vai ajudar a gente nisso aqui, nessa coisa. Então, quando você começa a utilizar a consciência racional ou teórica, né, você terá reações melhores em momentos que são necessários. Mas qual o benefício disso, né? Para explicar, a gente vai utilizar uma frase que a gente já falou aqui no podcast algumas diversas vezes, né? Que seria assim, às vezes a gente não consegue controlar uma situação, mas a gente consegue sim controlar o modo como reagimos a essa situação. E controlar a maneira como isso nos afeta e afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente, tipo, vai passar por coisas que a gente não concorda, que são situações ruins. Mas a questão é, tipo, a gente saber como a gente vai reagir a isso, entendeu? Porque eu posso, às vezes, acabar com o meu dia, acabar com o dia das pessoas que estão na minha volta pela maneira como eu tô reagindo a algum problema, né? E outro fator importante é que quando você possui mais consciência, você se coloca em uma posição de observador, que seria uma posição muito mais ampla. E só pelo fato da gente prestar atenção ao nosso redor, isso cria uma condição onde o nosso cérebro consegue sim pensar melhor. Como se fosse um ciclo, né, em que a inteligência puxa essa racionalidade e através dela a gente utiliza a consciência para tirar um melhor proveito de uma situação. Sendo ela boa ou não. Claro. Né? E é como um ciclo, né? Quando a gente coloca isso em prática, esse ciclo, ele passa a se movimentar sozinho, né? E, obviamente, a gente tem que estar atento para, ao menos, né, lembrar dessas práticas durante o dia. Sim. Nem que seja com um despertador, um lembrete no computador, mas, tipo, você ter essa coisa de pelo menos tentar, assim, claro. Sabe? O lado bom disso é que se as pessoas fizessem mais isso, né, as pessoas se tornariam muito mais racionais num coletivo geral, assim, sim, né? Mas no lado ruim não teríamos cenas como aquela que um ladrão tentou assaltar a loja e o cara jogou um frango assado no cara. Adoro esse vídeo. O cara parecia um canhão, uma bucha de canhão arremessando um frango. Aquele frango assou cara pegou com o a frango velocidade assado. do arremesso. Esse vídeo é ótimo, gente. Eu adoro esse vídeo. Esse vídeo representa muito... É Brasil, isso aí é o suco do Brasil. O suco do Se Brasil. você tá assistindo aqui pelo YouTube, você tá perdendo de ver pelo Instagram também, porque a gente coloca lá umas coisas muito boas. A gente põe essas referências aqui pra vocês verem. Mais pra frente a gente tá pensando em colocar nos episódios, até em imagens de OVNIs e coisas assim, desenvolver mais isso aí, pra ficar mais storytelling, né? Mas vê lá no Instagram que vocês estão... Quem vê só pelo YouTube, que ouve, né, só pelo Spotify, tá perdendo de seguir o Insta lá. Vai lá. Ó, agora as pessoas devem estar se perguntando, bom, então 3 coisas, a gente já entendeu o conceito da coisa, mas existe uma ordem pra isso? Porque, né, aquele puxa aquele, o outro puxa o outro. Bom, é importante a gente entender que na vida existem muitas variáveis. Sim, muitas. Difícil, né? Mas o lado bom disso é que os princípios dessa ideia podem ser aplicados em qualquer ordem. Claro que existem situações, mas se não existe nenhum tipo de impedimento, se você não cria algum tipo de barreira, né, crença limitante de que eu não consigo meditar, eu não consigo fazer isso. Aí fica complicado, né? Mas podemos facilmente inverter a ordem para um cenário, por exemplo, onde uma pessoa ela raciocina sobre algo, mesmo não tendo uma consciência. E que também não pratica meditação, ou seja, a pessoa é basicamente inteligente. Sim. A pessoa trabalha com engenharia, ele estudou bastante, é inteligente, mas só. Então, assim, as chances da pessoa acabar aderindo a essa perspectiva, né, por conta
única e exclusivamente dessa sua inteligência é bem alta. Sim. Porque quando a gente realiza o ato de raciocinar, algumas vezes surge uma curiosidade. Quem racionaliza muito tem como se fosse uma curiosidade nata sobre as coisas. Sim. Né? Então, assim, no momento que a gente sente curiosidade sobre nós mesmos, a gente traz questionamentos sobre nós mesmos, então aí que a gente vai começar a desenvolver. Sim. Então, é uma coisa que naturalmente acontece com pessoas que, assim, são mais inteligentes, porque a pessoa costuma raciocinar mais e racionalizar mais. Então, ela vai acabar uma hora olhando para si e vai acabar desenvolvendo isso, né? Exato. E ela vai virar uma praticante ávida de meditação. A gente não sabe, né? Mas a pessoa vai ser levada a esse ciclo. Se ela vai meditar ou não, ou vai começar a trabalhar na sua consciência ou não, aí é uma coisa exclusivamente dela. Mas quando você tem você já abre a porta para os outros dois, né? Os outros, exato. E o outro cenário, né, também é possível, né? Onde uma pessoa tem uma consciência sobre a vida, sobre as coisas, e ao longo da sua vida ela começa a praticar a meditação para expandir essa consciência. Sim. E a partir disso ela começa a racionalizar mais as coisas. E por conta desse aumento de percepção racional, acaba tendo uma expansão de consciência ainda maior. Sim. Então, não tem... Assim, você só consegue escapar se você definitivamente barrar o resto da tua vida. Sim. Essas as duas outras perspectivas, sendo que você sempre tem uma consigo, né? Sim. Então, tem isso. Às vezes eu acho que se as pessoas entendessem melhor esse conceito, né? Isso faria com que elas se permitissem existir de uma forma consciente, talvez, assim, consciente. Sabe? No nosso conceito seria o primeiro passo pro tão aclamado, né, despertar, mas assim, eu acredito que não seja passo, acabou, diversos níveis, diversos degraus. Você vai passar por muita coisa até alcançar esse despertar, assim, tipo, e é um processo constante, é uma evolução constante, não é como se a partir de tal ponto eu me iluminei, né, eu despertei. Não, cara, é muita coisa. Eu falei degraus agora? Você acertou, agora você tá Pasquale. Agora vai. E vamos falar agora um pouquinho sobre o problema, né, da não consciência, porque isso é um problema bem problemático, realmente. É um problema bem problemoso mesmo. Exato. Então, dentro da consciência, né, existe a consciência da existência do eu, né? A gente vai explicar o que é isso. Gordinho, vem pra cá. Essa é a primeira e mais fundamental fase da consciência, né? Ela pode estar aumentada, diminuída ou até mesmo, sabe o quê? Abolida, tipo zero. Ou seja, não existindo em alguns casos, né, ou em algumas situações. E essa consciência da existência do eu, ela consiste na consciência do que faz um indivíduo existir. Ou seja, a sua memória, os seus sentimentos, as sensações, né, e tal. E quando ela tá diminuída, é relatada uma grande falta desses fenômenos, né, que embora estejam presentes, né, eles estão em uma menor... A pessoa não sente prazer, não sente... Olha o meu microfone aqui. Então, ela é relatada, né, em grande falta desses fenômenos que, embora presentes, estão numa menor intensidade. E essa alteração é muito presente nos casos de depressão, por exemplo. Já a abolição dessa consciência se faz presente quando o indivíduo relata a não existência completa. Existe algumas situações, distúrbios assim, distúrbios intelectuais, algumas outras coisas que isso realmente acontece, né? Sim, então é uma coisa bem para mim, particularmente, é um problema muito grande. A não consciência, quanto menos consciente a gente tá do que a gente tá vivendo, do que a gente tá fazendo, parece que mais chances temos de continuar num ciclo onde a gente continua não sentindo as coisas do jeito que deveria sentir. Até que a gente fique, que nem eles falam, numb. Fica amortecido. Você tá... Anestesiado de alguma forma, assim, sabe? A gente não vai entrar, né, em outras áreas, né, como a atividade, que são áreas diferentes. Né? Atividade, unidade, identidade e limites do eu. A gente tá falando só sobre a parte da existência, que é a mais rasa de todas, que é o fato de existir, de estar consciente, né?
Então imaginem o que isso pode fazer na vida de qualquer pessoa, ter tudo isso despertado, né? Sim. O impacto pode, na minha concepção, pode ser gigantesco, né? Com certeza. Trazendo até mesmo questões preocupantes de saúde em geral na nossa geração, porque isso nunca é levado em consideração diante de diversos diagnósticos e problemas psicológicos que existem hoje, né? Então é uma área muito ampla. É bem difícil, talvez, de chegar num conceito, e é isso, mas eu acredito que todo mundo orbite em volta... É um caminho, assim, sabe? Deveria ser algo mais... como é que eu posso dizer? Mais explorado, assim? A informação deveria chegar pelos meios de saúde mesmo, para as pessoas, como prevenção. Mas é aquela coisa, tipo, por que não vê tanto sobre isso? Porque não é interessante, porque a indústria médica, a indústria farmacêutica, eles não querem, pra eles não vai ser rentável se a gente souber dessas coisas, sabe? Porque a gente é dependente de remédio, né, dessas drogas e tal. Então, se a gente tiver isso daqui, a gente não vai ter um monte de problema que a gente costuma ter hoje. E nisso as pessoas, essas grandes empresas, elas não vão lucrar, né? Então, se levarmos em consideração que devemos evoluir na vida, não somente se tratando de dinheiro, né, mas de consciência, né, podemos compreender o vazio que possivelmente algumas pessoas sentem e não sabem descrever exatamente o que seria, né? Sim. Isso pode ser algum tipo de, né, da nossa consciência, né? Sim, demonstrando infeliz pelo não desenvolvimento dessa característica tão importante pra gente, né? Sim. Seria a consciência e outras coisas, né? E, assim, na minha concepção, é importante e determinante não só para um ser humano como alguma coisa boa, mas para nós como civilização. Com certeza, com certeza. Para todo mundo ser melhor. Sim. Eu sei faz que total sentido isso. O cara vive na utopia, no La La Land. Não, mas é uma mudança de comportamento natural que um dia a humanidade vai ter que tomar. A gente vai evoluir. Assim, talvez evoluir até na parte do quão inteligente a gente é, base da nossa inteligência, e isso vai fazer com que aconteça naturalmente. Exato, esse progresso... Porque no momento que você tem a inteligência alta, você acaba entrando nesse círculo aqui. Sim. Então esse é um caminho que a gente vai entrar querendo ou não. Exato, e isso pode parecer nesse progresso, pode parecer que tá muito longe, e realmente pode sim estar muito longe, mas um dia a gente vai chegar lá, assim, enquanto humanidade, a gente vai conseguir entender, conceber melhor essas ideias, e quando a gente realmente entender elas, a gente vai falar, cara, isso daqui é a chave, é a virada realmente, assim, sabe, pra uma mudança. Mas até lá, enquanto isso não acontece, a gente vai aqui nos passinhos de formiga, né? Sim, vai tentando. Mas eu acho que muita gente, agora, após 2020, né? Como ficou mais tempo em casa, ficou desenvolvendo esse pensamento crítico pessoal maior, e acabou desenvolvendo a parte de como se fosse quase uma meditação, onde, claro, a pessoa não para e medita. Ela racionaliza mais. E daí uma coisa vai puxando a outra, e a gente sabe onde vai parar, Sim, né? e como a gente já comentou aqui também, pra nós foi assim, a gente teve essa compreensão maior, essa expansão de consciência pós 2020, né? E é muito difícil você voltar atrás. Uma vez que você entende que você chega num ponto de racionalização, de inteligência, de onde você medita, onde você pensa com a parte da consciência sobre si mesmo em diversas ocasiões e nos outros, não tem mais volta. Você não consegue não pensar mais. É uma coisa que é aquela coisa que uma vez que você descobre algo, uma chave vira que não tem como. Lembra que a gente estava até comentando esses dias, eu não sei se é de Einstein, esse dizer, de quem que é, não sei. Mas que ele fala assim que uma mente expandida, né, o conhecimento, tipo, ele vai aumentando a tua cabeça e ela não volta mais naquele tamanho que ela era antes, tipo, não interessa o que você faça, ela nunca mais vai ser do mesmo tamanho. Então, quanto mais você aprende, quanto mais você entende, assim, percebe as coisas, a tua mente, a tua consciência só tende a expandir.
E é muito louco porque você consegue ver essa diferença, por exemplo, quando eu falo por nós, assim, sabe, da nossa experiência, quando a gente começou a ter um pouco mais de percepção sobre as coisas, assim, como elas funcionam e tal, nunca mais a gente, tipo, quis voltar atrás de como era a nossa cabeça, e a gente percebe a diferença em questão de dias, de semanas. Não é uma coisa que, eu só vou ver diferença daqui 1 ano, daqui 5 anos. Não, tipo, em pouco tempo você vê uma diferença gritante, absurda, e isso é muito legal. Muito legal mesmo, você conseguir acompanhar essa tua evolução, assim, quando você percebe, você tá diferente, você não se reconhece. Nossa, eu acho que em coisa de 2, 3 dias você começa, nossa, mas como eu tô pensando mais, se como questionar como mais. eu tô me questionando, como eu tô prestando mais, a cada palavra que sai da minha boca, eu penso exatamente como eu quero apresentar e eu gesticulo do jeito que você tem um controle sobre o agora, sobre o que é consciente, cara. Não que, né, a gente vá virar um ser de luz, assim, da Não, noite pro dia, mas você... Não tá um robozinho ali, né, velho? Você deixa de ser um NPC, né, igual se fala bastante, tipo, de só viver no automático. Gente, isso aí é vida, esse tipo de assunto é vida, autoconhecimento é tudo. Por isso que a gente quis falar um pouquinho também, né, sobre isso, né? Sim. Como o papo, a gente tá tentando dar uma enxugada no tempo dos episódios pra tentar ir mais direto ao ponto possível, pra não ficar tão cansativo também de ouvir, né? É basicamente isso. Né? Esse foi o assunto. Assim, o resto... Porque quando você junta essas 3 coisas, a gente já tá falando daí, talvez, de uma conversa onde a gente desenvolva mais aquela parte onde a gente falou no começo do mindfulness. Sim. Quando você desenvolve tudo isso, você tá vivo e presente no momento, pensando, meditando, racionalizando, fazendo tudo aquilo, você está vivendo no mindfulness. Aqui a tua mente reina sobre o teu corpo. Sim. E é aí que a gente quer chegar. Sim, exato. É muito legal, então, gente. Já vou mandar aqui o Resumation Lemonation. Lemonation! Resumão bem rapidão. Hoje falamos sobre meditação, consciência e racionalidade, 3 fatores insanos na nossa vida, né? E que às vezes não levamos em consideração nessa nossa jornada, né? Falamos sobre o ciclo que adentramos quando afloramos alguma dessas 3 características e também falamos como o nosso cérebro reage a algumas dessas atividades, em especial a meditação, que, como já falamos diversas vezes aqui, é a chave de uma porta que todos deveriam abrir. Sim. Entra e sai. Porta da frente, porta de trás. E também a gente falou dos níveis de consciência, né, gente? E desenvolvimento da nossa consciência, obviamente, e da racionalidade, né? Entendemos também os benefícios da integração desse conjunto, né? E como ele funciona naturalmente em nossas vidas para podermos, de certa forma, elevar... Sim, nossa. Gente, sério, assunto interessantíssimo, não é querer puxar pro nosso lado, mas tem grande valor. Valia. Isso, é de grande valor realmente, assim, sim, sabe? Esse tipo de assunto, porque mudou a nossa vida e a gente sabe que pode, sim, fazer a diferença na vida de vocês. Exatamente. Real, galera. E antes de falar o que a gente vai falar no próximo episódio, que todo mundo já sabe, obviamente, não esqueça novamente, deixar o seu like, se inscrever, deixa um comentário. Vai lá no Instagram, papo.estelar, arroba papo.estelar, né? No TikTok, papo estelar. Sigam o nosso ETzinho The Gogs, né? Novamente. Com 2 S no final. Com 2 S no fim. E no próximo episódio, a gente finalmente vai falar sobre o grounding. E a gente falou que ia falar e acabou não falando. E acabamos não falando, porque a gente se embananou na ordem. Bananamos-nos. No próximo episódio a gente vai falar sobre essa técnica incrível, também conhecida como aterramento. Aterramento. Eu ia falar outra coisa. Não fale. E como é que é? É a troca de energia que vem do solo, que a gente junta. Você se aterrar realmente, tipo, você criar um campo, uma barreira. Pisar na grama, né? A gente vai explicar melhor no episódio. Pisar na grama ficou estranho. Mas literalmente pisar na grama descalço ainda. Isso também é um termo usado pra outras coisas, mas... mas a gente vai explicar. Mas nada a ver, galera. A gente vai explicar o conceito da coisa. É muito complexo pra gente falar só pisa na grama, né? Mas assim... Próximo episódio é uma técnica muito interessante, é usada por muito tempo, por muitos locais do mundo, e é bem interessante. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Vocês tenham gostado, principalmente deste outro gatinho que tá aqui, a galera fica chegando aqui. 1 zilhão de gatos. A gente tem vários gatos em casa, só alguns aparecem aqui, olha. Ele tá cansado hoje. Tá cansado? Dormiu. Bom. Dormiu. É isso aí, galera. Namastê, muita paz a todos, muita gratidão e...